Olá a todos e bem-vindos ao canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, sou advogada de imigração licenciada nos Estados Unidos e hoje nós vamos conversar sobre 10 perguntas extremamente frequentemente perguntadas por aqui. E não se esqueçam, assistam essas até o final, porque pode ser que uma dessas perguntas sejam as suas, ou envie, encaminhe para os seus amigos, familiares, porque muitas vezes várias outras pessoas têm esses tipos de perguntas, tá? Então, hoje, a nossa primeira pergunta que a gente tem recebido muito, não só aqui no escritório, mas também pelo canal, é: sou maior de idade, casado e moro no Brasil. Meu pai, cidadão americano, pode aplicar o Green Card para mim? Então, vamos lá. A resposta mais simples é sim. O seu pai americano pode aplicar para você, mesmo você sendo maior de 21, mesmo você sendo casado, tá? Mas uma coisa que você precisa manter em mente é que a sua fila até a residência vai ser um pouco mais longa, porque você já é maior de 21 anos, você já é casado, então você não é mais considerado uma criança, um menor de idade, você não é considerado um parente imediato. Então, a sua fila de espera para o Green Card é mais longa do que um menor de idade. E esse benefício não somente seria para você, mas também para a sua família, cônjuge e filhos, tá? A gente também recebeu uma pergunta relacionada a isso, que, tá, e se eu for para os Estados Unidos esperar aqui? Gente, se você mora no Brasil e vier para cá, você vai ter outros problemas, porque a não ser que você mantenha o seu status legal aqui nos Estados Unidos, você não vai poder fazer um ajuste de status dentro do país. Você vai precisar fazer um perdão. Esse perdão somente vai aplicar a você e não toda a sua família. Enfim, são vários outros problemas, tá? Que o caso teria que ser analisado e que nessa situação é melhor você esperar no Brasil e para que a sua família toda também receba o benefício. Próxima pergunta. Posso renovar meu Green Card, mesmo se eu me separar do meu marido, cidadão americano? Então vamos lá. Muitas pessoas acham que se eles se separarem, eles não podem fazer a renovação do Green Card. Por quê? Para as pessoas que recebem o Green Card por casamento e têm menos de 2 anos de casado, eles recebem o Green Card provisório. Então, em 1 ano e 9 meses, você tem que aplicar o que é chamado remoção de condição do seu Green Card, tá? Que é o I-751. E nisso, você está praticamente, mais uma vez, comprovando para a imigração a veracidade do seu casamento pelo qual você recebeu o Green Card. Então, nessas situações que houve uma separação entre a emissão do Green Card e a retirada de condição do Green Card, o mais importante é que, número 1, sim, é possível você conseguir o seu Green Card permanente depois de uma separação, mas o mais importante é que nós precisamos comprovar que o casamento que você teve, que você adquiriu o seu Green Card, foi um casamento de verdade. Então, você sim continua tendo que comprovar, tá? Mostrar provas, mostrar muita evidência que o seu casamento com aquele cidadão americano foi de verdade, mesmo que ele tenha terminado. E as pessoas que já fizeram esse tipo de caso sabem que no próprio formulário, no próprio processo, você tem a escolha de ou ainda estar casado ou não estar mais casado, tá? Para esse tipo. Então, a resposta mais simples é sim, tem como, mas lógico, como sempre, consulte um profissional para que você se prepare, porque geralmente quando você é separado, você tem mais alguns detalhes que é preciso adicionar e apresentar para a imigração para que o seu Green Card seja aprovado para você ter o seu definitivo. Vamos lá. Se eu entrar nos Estados Unidos pela fronteira mais de uma vez, eu consigo me legalizar? Gente, então, a entrada pela fronteira é um grande problema, porque a não ser que você tenha uma situação, tá? Que comprove uma mudança de situação extraordinária, que você possa justificar mais de uma entrada ilegal no país, você não tem como se legalizar quando você entra mais de uma vez ilegal no país, tá? Você não só está infringindo uma lei migratória, mas também se lembra que leis migratórias são leis federais.
Então, eu já vi certas pessoas, já tive clientes que estavam na terceira, quarta entrada ilegal no país. E que o primeiro problema que eles tinham é porque eles estavam servindo pena em uma cadeia federal, porque as pessoas falam, não, mas poxa, foi só uma entrada pela fronteira. Só que você está infringindo uma lei federal. Então elas são pegas, ficam presas às vezes no início numa prisão federal, depois são transferidas para a imigração, para a corte de imigração e deportadas, tá? Então, mais uma vez, a resposta simples, básica é não. E a exceção é se você tiver uma circunstância extraordinária para comprovar o porquê dessa entrada, dessa segunda entrada, né, nesse caso, indocumentada. Próxima pergunta. Como eu posso acompanhar o meu processo depois de dar entrada na imigração? Um detalhe muito importante, não só para os meus clientes, mas também para qualquer pessoa que esteja fazendo com paralígolo, notário, sozinho, você precisa de um recibo do seu caso. Se você ainda não recebeu um recibo do seu caso, já temos algo de errado, tá? Se já passou mais de 2, 3 meses, já tem algo de errado. Por quê? Com esse recibo que você recebe da imigração, é com isso que você vai conseguir o número do seu caso, que você vai então conseguir acompanhar ele pelo site da imigração. Você pode entrar no uscis.gov, tá? E lá você vai procurar status de caso, em inglês, case status. Você vai colocar esse número e vai te dar uma atualização sobre o seu caso. Tem certos casos que você não vai conseguir uma atualização por esse site, que são casos que têm um nível mais sigiloso. Então, por exemplo, casos de VAWA, casos de visto U, casos de visto T. Você não vai ter uma atualização por esse site, tá? Para ter atualização para esse tipo de caso, tem um e-mail específico e muitas vezes você tem que mandar correspondência para eles por escrita, para eles poderem te dar uma atualização sobre o seu caso. Próxima pergunta. Depois de quanto tempo nos Estados Unidos eu posso dar entrada em um pedido de extensão de visto de turista? Olha, não tem uma regra exata, mas eu falaria para você que se você está aqui há 2 semanas, você não deveria aplicar para uma extensão de visto, tá? Para uma extensão de status aqui, porque você acabou de chegar. E você tem que usar o raciocínio que, se eles já me deram 5 meses e eu estou aqui só há 2 semanas, como que a imigração vai ver o fato de eu já estar pedindo uma extensão tão cedo na minha estadia dos Estados Unidos, tá? Por quê? Quando você faz a extensão do visto, a extensão do status, eles querem saber o que você já fez de turismo e o que você ainda pretende fazer aqui nos Estados Unidos para poder justificar a sua necessidade de mais tempo. Então, eu geralmente falo que menos de 90 dias não seria uma boa você pedir para uma extensão da sua estadia aqui nos Estados Unidos. Próxima pergunta. Depois de dar entrada no meu processo migratório, como consigo minha carteira de motorista? Depende do seu processo, tá? Tem certos processos que você não vai conseguir uma carteira de motorista. Se você faz uma extensão de visto turista, não é todo lugar que vai te dar uma carteira de motorista somente com o recibo da extensão. Outras vão. Então, também, essa parte do visto turista, da extensão da estadia de turismo aqui, não é muito definida, porque nem todos o DMV, que é o equivalente do Detran no Brasil, tem isso alinhado. Por exemplo, casos de pessoas que somente fizeram até agora os 130, mas ainda não tem como fazer a parte do Green Card. O beneficiário geralmente não tem direito a pedir a carteira. Para pessoas que fazem o visto a troca de status para o de estudante. A mesma coisa, geralmente você não vai conseguir até o status de estudante ser emitido. Mas para você que fez um ajuste de status por conta de casamento, ou então porque os seus filhos aplicaram para você, no momento que você recebe os seus recibos do I-130, I-485 e I-765, você pode sim conseguir tirar a sua carteira de motorista aqui na Flórida, tá? Próxima pergunta.
Como eu posso iniciar um processo de EB3 para trabalhar nos Estados Unidos? Esse eu vou encaminhar vocês para um vídeo que a gente já fez aqui, tá? Nós já falamos sobre o visto EB3. É um pouco mais longo do que só falar por onde começar, mas eu posso te garantir que o primeiro passo que você tem que fazer é entrar em contato com um advogado, porque não é tão simples como as pessoas pensam e não é um processo tão rápido, tá? Então consulte um profissional para falar sobre isso e também consulte o nosso vídeo aqui no canal do Imigrante USA, que nós falamos bastante sobre o EB3. Aliás, falamos um mês todo sobre o EB3 e o processo de EB3. Tem um filho com necessidades especiais, consigo algum benefício migratório por isso? Vai depender do caso, tá, gente? Depende da situação, depende de onde que a criança nasceu, depende de como você entrou nos Estados Unidos, depende de vários fatores. Então, essa realmente é mais uma das perguntas que você precisa consultar com um advogado. Quanto tempo depois de me casar posso dar entrada no processo de Green Card? Se você casar hoje e você tem uma cópia da sua certidão de casamento, você pode dar entrada no seu caso hoje. E, por fim, a última. Entrei nos Estados Unidos pelo Kaikai. Como consigo minha autorização de trabalho? Bom, vai depender. Porque a não ser que você tenha um caso que te dê um pedido de asilo, a não ser que você tenha uma data na corte, enfim, vários fatores, tá, que são incluídos nesses casos que envolvem o Kaikai para definir se você vai ou não conseguir tirar a sua carteira de motorista. Enfim, essas só são 10 perguntas. Eu sei que tem milhares de perguntas sobre imigração e a gente vai começar a trazer mais perguntas frequentemente perguntadas aqui para vocês, para te dar uma ideia melhor, mas sempre se lembre que a primeira coisa que você tem que fazer é consultar um profissional para que ele possa realmente analisar o seu caso, da sua família, porque casos e casos e casos são todos diferentes, tá? E nem todo caso do seu vizinho, mecânico, padeiro, não vai ser igual ao seu. Então é importante você falar com um profissional e, enfim, continuem seguindo as nossas redes sociais, continuem se inscrevendo no nosso canal, curtindo, compartilhando, porque tem muita informação aqui para vocês. E para vocês que precisam de uma consultoria, precisam fazer uma pergunta, precisam checar o seu status, consultem o nosso escritório. Você pode entrar em contato pelo número 954-773-8175 ou então pelo nosso e-mail no info@salvadorlawpa.com e, como vocês já sabem, nossas redes sociais no @salvador.law. Até a próxima!